Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num problema que, olha, assombra qualquer pessoa que trabalha com software. Os sistemas estão ficando enormes, verdadeiros monstros de complexidade, com milhões e milhões de linhas de código. E a nossa ferramenta mais moderna, a inteligência artificial, ainda lida com isso de um jeito bem tradicional, né? Linear. Exato. Os grandes modelos de linguagem, os LLMs, leem o código como se fosse um livro gigante e sem fim. Linha por linha, caractere por caractere. O que gera um problema óbvio de custo. O custo computacional sobe a cada nova função, a cada nova linha que você adiciona. Fica insustentável. Mas se houvesse um jeito completamente diferente? A pesquisa que a gente vai analisar hoje, chamada Code OCR, propõe uma coisa que, à primeira vista, soa absurda. E se em vez de dar o texto para a IA ler, a gente mostrasse uma foto do código para ela? Parece até uma piada, né? Pois é. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: entender se essa ideia tem algum fundamento. Será que representar código como imagem é só uma curiosidade? Ou pode ser a chave para uma IA muito mais eficiente? É uma pergunta fundamental, porque eficiência hoje é o grande gargalo. É o que impede a gente de usar IA para, sei lá, analisar um repositório inteiro do Linux, por exemplo. E a intuição por trás de usar imagens é, na verdade, muito poderosa. Como assim? Pensa só, uma imagem é por natureza mais comprimível que um texto. Você pode diminuir a resolução de uma foto. Ela fica com menos dados, mas você ainda sabe o que é. Agora, tenta comprimir um código. O que isso significa? Apagar linhas, remover funções. Você perde a lógica na hora. Tido. Mas aí a gente chega na primeira grande barreira, né? Um modelo de IA consegue, de fato, entender o código só olhando uma imagem tão bem quanto ele entende lendo o texto? Porque se a performance cai muito, toda essa economia de custo não serve para nada. A ideia morre na praia. Exatamente. E essa foi a primeira pergunta de pesquisa deles, a RQ1. Era o teste de validação básico. E os resultados, olha, são o que tornam esse estudo fascinante. Eles descobriram que os modelos multimodais, os MLLMs, não só conseguem entender o código na imagem, como em algumas tarefas o desempenho é igual ou até superior. Superior? Como assim superior? Eu esperaria, na melhor das hipóteses, que fosse, tipo, quase tão bom quanto. Pois é, e o dado que mais me chocou foi na tarefa de detecção de clones. Que é basicamente... É identificar dois códigos que fazem a mesma coisa, mas que foram escritos de um jeito diferente. Variáveis com nomes diferentes, a ordem das coisas um pouco trocada. Entendi. Nessa tarefa, o modelo GPT-5 Mini, usando as imagens, teve uma melhoria de performance de 42% em relação a quando usou o texto puro. Peraí, 42%? Isso não é uma melhoria pequena, é um salto absurdo. O que explica um negócio desses? Por que uma foto seria melhor para achar uma semelhança lógica do que o próprio texto? Essa é a pergunta de $1 milhão. A hipótese é que a imagem força o modelo a abstrair. Abstrair? Sim, em vez de se prender na sintaxe, no nome exato da variável contador, ele aprende a reconhecer a forma do algoritmo. Pensa num algoritmo de ordenação, um bubble sort. Ele tem uma cara, uma estrutura visual com os loops aninhados, né? O modelo visual parece que aprende a capturar essa assinatura estrutural e ignora o ruído do texto. Entendi. É como reconhecer uma música pela melodia e não pela letra exata. E isso aconteceu só com esse modelo ou foi um padrão? Foi um padrão. Eles testaram com o Gemini 3 Pro também em 4 tarefas diferentes. E a história se repetiu. Desempenho comparável ou superior. Isso valida a premissa. A IA consegue, sim, ler a foto do código. E o exemplo que eles dão é muito claro. Um pedaço de código que custa 110 tokens de texto. Certo. Quando vira imagem, pode ser processado com só 27 tokens visuais. É uma redução de custo de mais de 75%, com performance igual ou melhor. Consegue ler e com uma eficiência absurda. Mas isso me leva à parte que eu achei, assim, quase inacreditável no estudo. O quanto eles conseguiram comprimir ou espremer essa imagem e ainda ter resultado. A gente está falando de uma economia que muda o jogo, né?
Completamente. E aí a gente entra na segunda pergunta de pesquisa, RQ2, que para mim é o coração do artigo. Se a vantagem é a compressão, até onde dá para ir? E o que eles acharam foi uma resiliência impressionante dos modelos. Eles testaram uma compressão de até 8 vezes. 8 vezes. Isso significa que a imagem usa só 12,5% do custo do texto original. Exato. E o que acontece com a performance? Eu imagino que aí ela despenque. Uma imagem 8 vezes menor deve ser só um borrão. É aí que vem o plot twist. Numa tarefa de perguntas e respostas sobre o código, o Gemini 3 Pro, com a imagem comprimida 8 vezes, acertou 79,5%. Um número bom. Um número muito bom. Mas o inacreditável é que a performance do mesmo modelo com o texto original, sem compressão nenhuma, era de 74,8%. Não, peraí, deixa eu processar isso. Você está me dizendo que, com menos informação, com uma imagem toda borrada, que custa uma fração do preço, o modelo se saiu melhor? Exatamente. Cara, isso vai contra tudo. Como é possível? A gente sempre pensa que mais dados, mais detalhes levam a um resultado melhor. Parece contraintuitivo, eu sei. Mas a explicação é fascinante. A hipótese é que a compressão funciona como um filtro de ruído. O modelo de texto lê tudo, token por token, e pode se perder nos detalhes, um ponto e vírgula, um nome de variável. Já um modelo multimodal olha a imagem como um todo, um artefato 2D. Ao borrar a imagem, você tira os detalhes finos e força o modelo a focar no que importa: a estrutura, o layout, a indentação, os blocos de código. É como quando a gente se afasta de uma pintura para ver a cena inteira, em vez de ver cada pincelada. Perfeito. É exatamente isso. E é algo que programadores experientes fazem o tempo todo. Você abre um arquivo novo e não começa lendo a linha 1. Você passa o olho, vê a silhueta do código para entender a estrutura geral. A compressão força a IA a fazer a mesma coisa. Ela é obrigada a ver a big picture. Isso faz muito sentido, mas ainda parece meio mágico. Não tem um risco do modelo estar só alucinando a estrutura certa com base em poucos pixels, em vez de entender de verdade? O risco sempre existe, mas os resultados serem consistentes em várias tarefas sugere que há um entendimento genuíno. A compressão parece que impede o modelo de só decorar a sintaxe e o força a aprender os padrões de verdade. É fascinante. E me faz pensar, se a IA está vendo o código de um jeito mais humano, será que as ajudas visuais que a gente usa, como as cores do syntax highlighting, também ajudam ela? Ótima pergunta. E foi exatamente a terceira questão de pesquisa deles, a RQ3. Eles testaram o impacto das cores e também de texto em negrito. E aí? A resposta é sim, ajuda, mas com um porém. Funciona melhor num ponto ideal de compressão, entre 1 e 4 vezes. Nesses casos, as cores podem melhorar a performance em 1 a 3%. 1 a 3% não é um salto gigante como o outro, mas é uma melhora. E fora desse ponto ideal, o que acontece na compressão máxima? Em 8 vezes de compressão, a imagem já está tão borrada que as cores se misturam, o detalhe se perde, aí não ajuda mais. O negrito, inclusive, pode até piorar, porque ele tende a juntar mais os caracteres, deixando o borrão ainda mais ilegível. Entendi. Então não é só ligar as cores e pronto. A forma como você renderiza a imagem tem que ser pensada para o nível de compressão que você vai usar. Exatamente. O que aponta para um futuro com estratégias adaptativas. Análise rápida e barata. Compressão alta, imagem simples. Análise detalhada, compressão baixa com todos os realces visuais. Tudo bem, os resultados são impressionantes, mas eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha. A maioria dos exemplos é com Python, né? Sim. Python é uma linguagem super visual, a indentação é parte da sintaxe. Será que esse truque todo não funciona tão bem por causa disso? E se a gente pegar uma linguagem mais suja visualmente, como Java, cheia de chaves e ponto e vírgula? A coisa ainda funciona? Uma crítica muito pertinente. E felizmente eles pensaram nisso. Foi a quarta pergunta de pesquisa, a RQ4. Eles replicaram os experimentos mais importantes usando Java, que tem uma estrutura bem diferente. E a boa notícia é que a tendência geral continuou. Ah, então não é um truque de Python. Não parece ser, não. A família de modelos Gemini, por exemplo, melhorou na tarefa de autocompletar código em Java com a abordagem de imagem. A conclusão é que os benefícios parecem ser independentes da linguagem. Isso é importante, fortalece muito a validade da ideia. Com certeza.
Mostra que é um princípio mais fundamental sobre processamento de informação estruturada. Certo. Convincente. Agora vamos para o ponto de falha. Eu acho que entender como um sistema quebra diz muito sobre como ele funciona. O que acontece quando a compressão vai para o extremo? Como a informação se degrada? Essa foi a quinta e última pergunta RQ5. E eles descobriram um padrão de degradação bem interessante, em hierarquia. Com compressão baixa, tipo 1x ou 2x, os erros são a nível de token. Um caractere trocado, um ponto que vira vírgula. Exato. Pequenos erros, quase de digitação. Aí, quando você aumenta para uma compressão moderada, de 2x a 4x, os erros sobem de nível. Deixam de ser de token e viram... Erros de linha. Uma linha inteira de código vira um borrão ilegível. E, por fim, na compressão alta, de 4x a 8x, os erros são de bloco. Seções inteiras do código se perdem. É um mapa bem claro de como a informação vai se desfazendo. Mas o que isso nos diz sobre o entendimento do modelo? Aqui vem um insight que amarra tudo. Eles notaram que mesmo quando já existiam erros de token na compressão baixa, os modelos muitas vezes conseguiam ignorar esses defeitos e acertar a tarefa. Ah! Isso é crucial. Mostra que o modelo não está só fazendo um OCR, um reconhecimento óptico de caracteres. Ele não está só tentando transcrever imagem de volta para texto. Ele está inferindo a intenção por trás do código. Exatamente. Ele captura a semântica, a estrutura, num nível tão profundo que consegue corrigir mentalmente os errinhos visuais. Ele entende o que o código deveria ser, mesmo com a imagem imperfeita. Isso prova que tem uma compreensão real ali, não só uma transcrição. Perfeito. Então vamos juntar as peças disso tudo. O que a gente tem aqui é uma pesquisa que desafia o jeito padrão de pensar a interação da IA com o código. A primeira grande lição é que representar código como imagem não só é viável, mas é, assim, surpreendentemente eficaz. E não é pouco eficaz. Em tarefas que dependem de padrão estrutural, como a detecção de clones, a vantagem é enorme. O segundo ponto, que é o que vira o jogo do ponto de vista prático, econômico, é a eficiência. A compressão visual permite uma economia massiva de custo, de até 87,5%. E os modelos mantêm a performance lá em cima, às vezes até melhora, como a gente viu. Essa resiliência à compressão é a descoberta mais chocante para mim. E a mais promissora. Sugere que a abordagem é robusta e pronta para aplicações em larga escala, onde o custo é o que limita tudo. E por último, o ponto que eu acho mais fascinante. A IA parece estar desenvolvendo um jeito de entender código que é mais holístico, mais parecido com a intuição de um programador sênior. Ela não está lendo palavras, está vendo a arquitetura, os padrões. Isso, a forma do código. E tudo isso aponta para uma mudança de paradigma. A gente pode ter ferramentas para desenvolvedores que são mais rápidas, mais baratas e que conseguem analisar bases de códigos gigantes. E para ajudar nisso, os próprios pesquisadores criaram uma ferramenta, a CodsWalker, para qualquer um poder começar a testar essa ideia. Para fechar, quero deixar uma reflexão. O estudo foca muito em eficiência, em custo, são pontos super importantes. Mas essa abordagem visual pode abrir outras portas, né? Se uma IA aprende a ver a arquitetura, será que ela poderia identificar visualmente code smells? Aqueles problemas de design que um programador experiente sente só de olhar? Ou reconhecer padrões complexos que no texto linear são quase impossíveis de achar. Exato. Talvez no futuro, em vez de pedir para a IA escrever o código para uma tarefa, a gente possa pedir para ela desenhar o código mais elegante para resolvê-la. A representação visual pode criar um vocabulário novo, uma forma totalmente nova de colaboração entre humanos e máquinas na arte de criar software.